Vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, a Tua palavra é a verdade, Senhor. Santifica-nos na verdade, Senhor. Nós queremos, ó Deus, estar dispostos a mudar aquilo que nós fazemos errado, pensamos errado, entendemos errado e até aquilo que nós aprendemos errado, Senhor. Que a Tua palavra prevaleça contra todo erro, Pai. Te pedimos no nome de Jesus e que cada ouvinte, Senhor, esteja aberto para a Tua palavra e o inimigo seja agora paralisado, impedido de agir nesse momento, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Existem crentes que não têm o Espírito Santo. É assim que eu começo a palavra de hoje. Vamos abrir nossas Bíblias, queridos, em Atos 8. Atos 8. Eu gosto sempre de dar um nome para a pregação. Essa pregação eu quero chamar Por que Pedro e João foram para Samaria? Por que Pedro e João foram para Samaria? Vamos lá, irmãos? Então, eu vou abrir aqui e vou ler com vocês. Atos 8, 14 em diante. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos, Pedro e João, e recebiam estes o Espírito Santo. Amém? Então nós temos aqui uma situação em que as pessoas de Samaria, através do ministério de Filipe, receberam a palavra de Deus e foram batizadas nas águas. Mas essas pessoas, esses crentes que já eram crentes, eles creram e foram batizados. É esse o requisito para você ser batizado nas águas. Você tem que crer. Vocês lembram do que aconteceu com o eunuco e Filipe e o eunuco? O eunuco creu e logo em seguida foi batizado nas águas. Então o eunuco era um crente em Jesus. O mesmo aconteceu aqui na Samaria. Filipe pregou para as pessoas da Samaria, eles creram e foram batizados nas águas, mas ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Então foi enviado Pedro e João para que fossem impostas as mãos. Através da imposição de mãos eles recebiam o Espírito Santo. Então esse texto deixa claro, sem sombra de dúvida, foi o que eu orei no começo, que a palavra de Deus prevaleça sobre todo entendimento, ainda que eu tenha aprendido errado, que a palavra de Deus prevaleça. Então o que nós temos nesse texto? Durante um certo tempo, desde o momento que eles foram batizados nas águas, depois de terem crido, nesse período, até João e Pedro chegarem lá e imporem as mãos sobre eles. Nesse período, eles eram crentes sem o Espírito Santo. Não tem como dizer o contrário, irmãos. Então vamos ler agora outros textos. Vamos falar agora sobre um fundamento para a gente poder entender melhor tudo isso. Vamos para João 3. O Senhor Jesus conversa com Nicodemos e fala para Nicodemos os princípios do reino. Eu amo essa passagem. João 3,
Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, que significa mestre, né? Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então o Senhor Jesus já começa, eu acho impressionante, como o Senhor Jesus sempre vai no assunto, né? O fariseu chegou elogiando e falando bem de Jesus. E o Senhor Jesus já foi na carência dele. É isso que ele está precisando aprender. Mais para frente você vê em João 4, o Senhor Jesus falando com a mulher samaritana. Então ele sempre dava o remédio, a cura, dependendo da doença, da dúvida que a pessoa tinha. Amém. Então ele começou a falar com Nicodemos sobre o novo nascimento. Aí Nicodemos, ele fala para o Senhor Jesus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Então Nicodemos ele não entendeu o que significava o novo nascimento. Nicodemos não entendeu o que significava o novo nascimento. Aí o Senhor Jesus explica no 5. Preste bem atenção nesse versículo, irmãos. Versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui o Senhor Jesus já fala que um novo nascimento Só um momentinho, irmãos. Glória a Deus. Então aqui, vamos voltar então. O Senhor Jesus responde no 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui o Senhor Jesus já separou. O que ele chamou de novo nascimento em cima tem duas fases. É o que o Senhor Jesus falou. A fase de nascer da água e a fase de nascer do Espírito. Ele continua no 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer do Espírito. De novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então o Senhor Jesus está explicando aqui o que ele quis dizer com o novo nascimento. Quando ele falou que existia um novo nascimento, é necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus, ele falou que é necessário que duas coisas ocorram. Que você nasça da água, que é o batismo nas águas, e que você nasça do Espírito, que é o batismo no Espírito. Então nós conseguimos já ver por que Pedro e João subiu para Samaria. Por que os dois subiram para Samaria? Porque eles só tinham, os crentes novos, recém-convertidos da Samaria, eles só tinham recebido o batismo nas águas. Só tinham nascido das águas. Por isso que eles tiveram a pressa de chamar os apóstolos para ir lá, para impor as mãos sobre eles. Então, esse é o reino de Deus. O Novo Testamento, ele é assim. A nova aliança que foi dada, como consta em Jeremias, colocarei neles um novo coração. Tirarei o coração de carne e colocarei um coração. Tirarei o coração de pedra e colocarei no seu lugar um coração de carne. Então nós vamos ver um pouco no Velho Testamento. Depois vem a pergunta, que é muito comum, pastor. Pastor, será que eu recebi o Espírito Santo? Em nome de Jesus nós vamos responder essa pergunta hoje. Eu quero que os irmãos abram agora 1 Samuel. 1 Samuel 10. O povo pediu um rei. O povo ficou apertado. Os amonitas, se não me engano, os amonitas chegaram para invadir Israel. E o povo de Israel pediu um rei para si. Isso foi um pecado. Foi uma afronta. Porque Deus
sempre tinha livrado, com Jerubaal, com Jefté, e com Samuel e os outros juízes, porque Deus era o rei de Israel. Israel quis um rei. Samuel foi enviado para ungir. Depois eu quero que os irmãos leiam com calma, depois em casa, todo o texto. 1 Samuel 10 até 14, mais ou menos. Até 16. 10 a 16. Vocês vão ver o que aconteceu com Saul, que é um exemplo para nós não seguirmos. Vou falar sobre isso hoje. Irmãos, Saul profetizou. O Espírito de Deus se apossou de Saul. No entanto, a desobediência de Saul desprezou a palavra de Deus. O que aconteceu com Saul, irmãos? Vamos ver. Então, irmão, no nome do Senhor Jesus, se você profetiza, se você fala em línguas, estou falando com aqueles que já foram batizados. Irmãos, valorize ainda mais a obediência. Jamais se gabe dos dons que você tem, que são de Deus. E jamais ache que por você ter os dons, você não precisa obedecer, que você é uma exceção à santidade de Deus. Não é. Deus se alegra com a obediência muito mais do que com o sacrifício, né? Então nós vamos ver 1 Samuel 10. Começa do 1 mesmo. Tomou Samuel um vaso de azeite, e lhe o derramou sobre a cabeça, e o beijou, e disse: Não te ungiu, porventura, o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares, irmãos, olha a profecia de Samuel. Eu quero que vocês prestem atenção nisso. A palavra de Deus fala que quando tem um profeta na igreja, os segredos do coração são manifestos, e as pessoas se dobram e dão glória a Deus, dizendo: verdadeiramente está Deus no meio de vós. Amém. Então, irmãos, se você vai num lugar, num culto, e um profeta fala uma palavra dizendo o óbvio, desconfie, irmãos. A palavra de Deus fala que nós não podemos julgar as pessoas, mas nós devemos julgar as palavras das pessoas e julgar as profecias. Então, não siga fazendo exatamente tudo aquilo que uma pessoa que você não conhece fala dizendo que foi em profecia. Estão entendendo, irmãos? Não estou dizendo que não há profecia. Eu estou dizendo que nós devemos julgar todas as coisas. A palavra de Deus fala: há entre vós profetas. O primeiro, vamos supor, tem alguém profetizando, está em Romanos 13, se não me engano. Alguém está profetizando. A palavra de Deus vem para o segundo. O primeiro se assenta. Ou seja, se tem alguém falando, por isso que eu estou falando agora, glória a Deus, né? E está todo mundo ouvindo. Não é porque eu sou mais importante do que ninguém, porque existe uma ordem no culto. Não, irmãos, eu sou pentecostal, mas a ordem do culto é a ordem do Espírito. Então, se tem alguém profetizando, levanta-se o outro, que o primeiro se sente. O profeta fala e toda a igreja julgue. Julgue o que? O profeta? Não. Julgue a profecia. Veja a profecia de Samuel. O que é prova que ele era um profeta de Deus, porque se cumpriu. Quando te apartares hoje, Samuel falando, de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Quando dali passares, adiante, chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens, que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão, e o outro um odre de vinho. Olha a profecia, irmãos. Eles te saudarão e te darão 2 pães, que receberás da sua mão. Então seguirás a Gibeá, Elohim, onde está a guarnição
dos filisteus. E há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. Vejam os 6, irmãos. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Amém, irmãos? Amém. A obra do Espírito Santo, ele muda o homem. Ele muda o homem. Ele mudou Saul. E ainda Saul tendo sido mudado, nós vemos mais para frente, ele rejeitou a primeira missão que Deus deu para ele. Samuel falou: faça essas coisas e me encontre daqui 7 dias em Gilgal. Ele não obedeceu isso. A palavra de Deus fala que ele enfrentou os reis e conseguiu livrar Israel. E num texto que não precisa ler agora, fala que o Espírito de Deus se apossou de Saul depois. E ele conclamou o povo. Ele pegou o boi, cortou o boi em pedaços e mandou enviar para todo Israel, dizendo: assim se fará com o boi daquele que não vier lutar por Israel. Então ele estava sendo usado por Deus. Ele começou a ser usado por Deus. Amém, irmãos? Então ele recebeu o Espírito Santo e começou a ser usado por Deus gloriosamente, poderosamente. Amém. Mas ele não obedeceu. A parte da obediência ele deixou. Samuel falou: você fique, me aguarde, daqui 7 dias eu vou lá. E ele viu que o povo começou a se afastar. Podemos abrir lá. Vamos lá. 1 Samuel 13. É muito importante, irmãos, falar sobre isso. Eu estava lendo, eu senti de ler esse texto, eu creio que foi Deus, porque infelizmente a igreja está esquecendo da obediência. A palavra de Deus fala que é com ciúme que habita em nós o Espírito Santo. E a igreja, ela traz em si, aquele que é batizado no Espírito Santo traz em si a presença de Deus em si mesmo. Amém. Glória a Deus. Como foi lido aqui outro dia, o corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. E a igreja traz a presença do Espírito Santo em si. E com o Espírito Santo dentro de si se põe a ver imoralidade, se põe a fazer imoralidade, se põe a fazer todo tipo de pecado. E é com ciúmes que o Espírito habita em nós. Não queremos seguir o mesmo exemplo de Saul. Amém? Então, 1 Samuel 13. Vamos ler do 1, irmãos. 1 ano reinara Saul em Israel. No 2º ano de seu reinado sobre o povo, escolheu para si 3.000 homens de Israel. Aqui ele está fazendo um breve relato do que aconteceu. Essa história foi escrita depois. Mas ele vai voltar à questão dos 7 dias mais para baixo. Estavam com Saul 2.000 em Micmas e na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. E despediu o resto do povo, cada um para suas casas. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. Vamos mais para baixo um pouco. Vamos para o 8. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. É aquele texto que Samuel falou para ele esperar. Que está no capítulo 10:8. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias aprazados. Só falar aqui, irmãos, a pessoa que despreza
o mandamento de Deus, geralmente ele procura a culpa fora de si. Como falou o pastor outro dia, Davi fez coisas muito horríveis, mas ele sempre achava em si a culpa. Irmãos, nunca aconteça isso conosco. Não busque culpa nos outros. Nós temos as nossas culpas, e o Senhor Jesus, através do seu sacrifício, Ele traz sacrifício suficiente para nos levar das nossas culpas. Não fuja das suas culpas, reconheça as suas culpas diante de Deus. Amém? E que os filisteus já tinham ajuntado em Miquimás. Eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim, a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. A primeira coisa que Deus falou para Saul fazer, Saul foi ao encontro do rancho dos profetas, e lá profetizou, o Espírito Santo se apossou dele. E as pessoas falavam, está Saul também no meio dos profetas? Deus mudou, transformou ele num outro homem. Amém, irmãos? Amém. O irmão que é batizado no Espírito Santo, preste atenção no que eu estou falando. É hora de se renovar, de se encher novamente e decidir, porque os dias são de decisão. Então disse Samuel a Saul, procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Olha só o que ele perdeu porque não esperou 10 minutos. 10 minutos, irmãos. Isso me faz lembrar do que consta na Bíblia, que fala, alguns servos dirão no fim do mundo, eis que o meu Senhor demora. E começam a espancar os seus conservos, começam a brigar com os irmãos da igreja, né? E aí começam a se assentar com meretrizes e fazer o que não presta. Você entendeu? Por causa irmãos, nós temos que aprender a esperar a Deus. Saul não esperou a Deus. Ele não viu o que ele tinha ganho. Ele não viu de onde ele saiu, o que ele tinha se tornado. E a palavra de Deus fala que depois, mais para frente, ele é cheio. Primeiro ele recebe o Espírito Santo no rancho dos profetas. Depois Deus fala com ele e se apodera dele no assunto da guerra com os amonitas. E depois, quando ele é rejeitado com Deus, ele começa a fazer coisas da carne. Né? No caso do filho dele, que valentemente, vocês vão ler mais para frente, lê em casa com calma, ele foi lá e venceu, matou 20, ele e o seu ajudante mataram 20 filisteus, sozinhos. E eles não tinham nem espada, só tinha 2 espadas em Israel, que era de Saul e do filho. O ajudante não tinha nem espada. Que os filisteus fizeram com que não tivesse nenhum ferreiro na região de Israel, né, para que eles não fizessem armas, né? Então, diante de tudo isso, no caso de Jonatas, quando ele pelejou e venceu, aí houve um assunto dos filisteus que estavam se revoltando contra Israel por causa dessa perda. E aí Saul falou, traz a arca. Aí começou já a carne, porque ele já tinha sido rejeitado por Deus. Aí ele começou a buscar soluções espirituais que Deus não tinha mandado fazer. Irmãos, quem conhece ou quem já foi assim sabe. Quando você está longe de Deus, você fica pegando coisas. Faça isso. Não, tenho que ungir você. Você está doente, não, tenho que ungir. Não deu certo a unção. Não, tem que fazer um jejum. Que nem o pastor falou, muitas vezes acontece. A pessoa fala assim, olha, vou fazer tal coisa. Deus mandou. Aí dá uma semana, dá errado. Fala, mas Deus não mandou? Não, Deus mudou de ideia. Então, irmãos, aquele que não é firme em Deus vai ficar balançando nessas coisas para sempre. Sempre vai ficar balançando nessas invenções da carne, da barriga, do próprio ventre. Amém, irmãos? Sejam firmes em Deus. Obediência é o que Deus gosta, sempre foi. Sempre foi. Amém, irmãos? Então, vamos lendo. Então disse Samuel a Saul, procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou,
Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino, o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. E a palavra de Deus fala que mais para frente Deus faz um novo teste. Eu creio que Deus ainda estava insistindo com Saul. Falou, Saul vai lá. E olha, Samuel fala, Saul vai lá e destrói os amonitas, mas destrói todo mundo. E destrói os bois, e destrói as mulheres. Por que Deus fez isso? Eu não sei. Deus no Velho Testamento agia de outra forma. Deus tem os seus motivos. Entendeu? A linhagem estava corrompida. Quem estudar a fundo você vai ver que eles tinham a linhagem corrompida dos anaquins. Depois vocês pesquisam sobre isso. Deus estava queria exterminar aquela nação corrupta. O processo que Deus teve para julgá-los não nos compete. Nós sabemos que foi justo. Amém? Amém. Então quando Saul, o que ele fez? Ele foi lá e obedeceu a ordem pela metade. Mais uma vez. Mais uma vez. E ele chegou, poupou o rei dos amonitas e poupou também os melhores do gado, dos bois. Chegou Samuel e falou, Saul, o que é isso que fizeste? Né? Segunda vez. E aí Deus rejeitou. Por que eu estou falando sobre isso, irmãos? A desobediência de Saul fez com que Deus retirasse dele o seu espírito. E no lugar que ficou em Saul, vazio, que não tinha mais Espírito Santo, da parte de Deus entrou um demônio. Amém, irmãos? Irmãos, se você está hoje no rancho dos profetas, profetizando no meio de saltério, no meio de flauta e tamborim, irmãos, glória a Deus. Mas não se esqueça que você tem que obedecer amanhã. Você tem que andar em obediência, irmãos, com temor e com tremor. Porque se Deus tira de nós o Espírito, o salmista fala, não retires de mim o teu Espírito. Se Deus retira de você o Espírito Santo, irmãos, o que é que sobra? O que é que sobra? É você, a sua carne, a sequidão. Você não vai conseguir andar nos caminhos de Deus. É impossível. Então Deus, através do Espírito Santo, transformou Saul num novo homem. Mas Saul insistiu no velho homem. Ele insistiu no velho homem. E o fim dele foi terrível, vocês podem ler mais para frente. Então, Deus dá... então vamos para 1 Samuel 15. Não. Então é isso, irmãos. Já podemos pular para outro assunto. Então a palavra de Deus fala depois, vocês podem ler, muito bom ler esse texto. Depois, Samuel foi levado por Deus para ungir um dos filhos de Jessé. Samuel se enganou, pensou que fosse o mais novo, que tinha boa aparência. E Deus falou. Deus não vê como vê o homem, Deus vê o coração. Ungiu Davi, rei. E o Espírito Santo veio sobre Davi, né? Amém. Então nós temos dois homens. Um que primava pela obediência, o rei Davi. E um que não queria saber de obedecer. Ele queria dar o seu jeitinho. Hoje nós, infelizmente, irmãos, nós vemos isso. Nós vemos que a pessoa, Deus sabe. Deus sabe. A gente fala, Deus é um Deus santo. Você tem que deixar isso. A admoestação, como nós temos estudado com o pastor, é um dever da igreja. Se você tem conhecimento e amor e bondade, você tem que admoestar o seu irmão. Mas com bondade. Eu mesmo já não usei tanta bondade. A gente vai aprendendo. Mas nós temos que falar. Aquele que está no pecado, irmão, se você tem alguém, não deixe para o pastor. Se você tem bondade e tem conhecimento, admoeste. O que é admoestar? É você, com amor, você falar o que está errado. Irmãos, o próprio Senhor Jesus falou, se algum irmão pecar, vai você e ele somente. Se ele não te ouvir, leva mais um irmão. Essas palavras ainda valem, estão no Novo Testamento. Então, ó pastor, fiquei sabendo que o irmão tal começou agora com... Ele entrou num negócio ilegal ali, está fazendo a pirâmide, vamos supor, e está pegando o dinheiro do pessoal. Então fui falar com ele, ele falou que não, que Deus está prosperando e é de Deus, que eu sou profeta de Baal. Aí você chama alguém para ir junto. Entendeu? E se ele não der ouvido, fala para a igreja.
São as normas que o Senhor Jesus colocou. Ele é o dono da igreja. Amém. Não vamos mudar o regimento interno, irmãos. O regimento interno da igreja é a Bíblia. Bíblia Sagrada. Amém? Sempre funcionou quando andou na Bíblia. Sempre. Então, irmãos, de Saul saiu o Espírito Santo. E entrou no seu lugar um espírito imundo. Amém, irmãos? Então eu queria falar sobre isso para que os irmãos entendessem a seriedade que é a obediência a Deus. Muitas vezes a gente confunde a graça com a ausência de esforço por obediência. A ausência, como nós lemos em Hebreus, nós não resistimos ainda até a morte, até o sangue na nossa luta contra o pecado. Amém, irmãos? Então vamos falar sobre a promessa do Espírito Santo no Novo Testamento. O Senhor Jesus prometeu que nos enviaria o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá então, João 14. João 14. Amém? A hora que tiver meio adiantado, o pastor me avisa, por favor. Amém. Aí, João 14. O Senhor Jesus falou em João 14 a 17, é maravilhoso, irmãos. Escutem com calma. Depois, leiam com calma na casa de vocês. Nós precisamos nos envolver com a palavra de Deus, irmãos. Amém. Amém. A palavra de Deus limpa a gente. Amém. Outro dia eu estava orando com o pastor, eu tive uma visão, eu vi um riacho. Amém. O Espírito Santo dá visão para a igreja. Em Joel fala que os sinais de que o Espírito Santo seria derramado, visões, sonhos, revelações. O Novo Testamento fala dos dons. Nós vamos ver que na Bíblia existe evidência de que as pessoas que os crentes receberam o Espírito Santo. Sim. Em Atos 2 você vai ver os ímpios zombando, falando, eles parecem que beberam. 9 horas da manhã. Parece que eles beberam. Por quê? Eles estavam vendo uma característica. Irmãos, eu fui da igreja tradicional. As igrejas tradicionais, os crentes de lá eu amo com muito amor. Mas a doutrina de lá é errada. A doutrina é errada. Muitas igrejas tradicionais acreditam que os dons cessaram depois que a última palavra foi escrita da Bíblia. Não existe mais revelação. Então, irmãos, fuja do fermento dos tradicionais. Amém. Não leiam as suas Bíblias. Não leiam livros sobre o Espírito Santo. Leiam a Bíblia Sagrada. Amém. Deus que escreveu, a autoria ninguém pode negar que é a melhor autoria que existe. Leia a palavra de Deus, que Deus vai mostrar para você a atuação do Espírito Santo, como ele age, como ele quer agir no meio da igreja. Amém? Amém. Então vamos para João 14. O Senhor Jesus ele está falando aqui para os discípulos. Queria preparar lugar. E ele fala... vamos ler no 15, 14 e 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E os mandamentos nós vamos ver quais são. É amar uns aos outros. Irmão, se você quer receber o Espírito Santo, se esforce por amar os irmãos. Amém. Se esforce por amar os outros. Glória a Deus. Porque Deus preza muito pelo amor. Deus é amor. Amém? Amém. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Amém? Amém. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Amém? Não pode. Existem algumas doutrinas que falam que a pessoa recebe primeiro o Espírito Santo para depois crer. Não. O mundo não pode receber o Espírito Santo. Verdade. Primeiro a gente crê, e a gente é batizado, a gente sai do mundo, através do batismo nas águas. E aí depois, o Espírito Santo vem sobre nós. Amém. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Amém. Ou seja, o Espírito Santo estava com os discípulos, mas ainda não estava neles. Por isso que o Senhor Jesus falou em Atos 2, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Né? Então... aqui também no versículo 26, se não me engano, não precisa abrir, irmãos. O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome.
Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Amém? Para que quem não me ama não guarda as minhas palavras. Olha o exemplo de Saul aqui. Misericórdia. Como é que você pode dizer que você ama Deus se você nem liga para o que Ele fala? Meu Deus. Como é que você pode falar que você ama Deus se você nem sabe o que Ele fala? Crente tem que ler a Bíblia, irmão. Amém. Tem que ler a palavra de Deus. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Amém, irmãos? O Espírito Santo nos ensina. Nos ensina o que nós devemos fazer. Quem não recebeu ainda o batismo no Espírito Santo é o mais importante que você tem para fazer nesse momento. Amém. Busque a Deus. A palavra de Deus fala que há formas de você receber o batismo no Espírito Santo. Através da imposição de mãos de um homem íntegro. Um homem de Deus íntegro que tem esse dom. Nós vimos que Filipe evangelizou a Samaria. Ele era um homem íntegro. Um apóstolo. Foi lá e evangelizou a Samaria. Mas ele não tinha o dom. Ele não tinha o dom de orar e a pessoa recebeu o Espírito Santo. Tiveram que chamar Pedro e João. Outra forma de você receber é como os apóstolos fizeram. Como aconteceu na Rua Azusa. A Rua Azusa eu não conheço tanta história. Comecei a estudar, mas não sou especialista. Mas eu sei que havia lá homens que queriam mesmo. Vamos buscar a Deus, vamos buscar o Espírito Santo. E veio sobre eles. E até hoje, o mundo ainda vive da fé que aqueles homens tiveram, de buscar a Deus. A oração, irmãos, ela tem fases, você tem que ter tempo com Deus. E eles ficaram tempo. O Senhor Jesus falou, ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos do poder. Eles não ficaram lá negociando, conversando, eles não ficaram lá hoje almoçando na casa de um, amanhã na casa do outro. Eles ficaram unânimes em oração durante 10 dias. O Senhor Jesus durante 40 dias apareceu para o povo, depois ele subiu aos céus. Durante 10 dias eles ficaram buscando, até que no dia do Pentecoste veio o Espírito Santo sobre eles. Irmãos, a promessa existia, mas teve que ter busca. Amém. Se você não buscar o Espírito Santo, se você não buscar, você não vai receber, irmãos. A menos que você receba pela imposição de mãos de um pastor ou de algum homem santo íntegro. Atente para a vida desse homem. Antes de você pedir para alguém pôr as mãos sobre você, pelo amor de Deus, irmãos. Não existe, olhe os frutos. O Senhor Jesus falou, olhe os frutos. Se você sabe que aquele homem está em pecado, não faça isso. Porque ele não é uma árvore boa. Uma árvore boa dá bons frutos. E se ele não é íntegro, ele não tem o dom. Amém? Então, o Senhor Jesus, ele falou, ficai em Jerusalém. Eu não estou com o texto aqui, mas os irmãos conhecem. Ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então eles ficaram, irmãos. Eles ficaram orando e buscando. Amém? O Senhor Jesus falou aqui em Lucas 24, não precisa abrir. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos do poder. Você entendeu? E existe uma doutrina, e em Atos 2, eles receberam... Vamos ler Atos 2? Esse texto nós temos que ler. Irmãos, eu vou provar na Bíblia para vocês. Eu vou provar para vocês na Bíblia, através da palavra de Deus, que é necessário uma evidência externa. É necessário uma evidência externa para comprovar que você recebeu o Espírito Santo, irmãos. Se você está em dúvida e não houve nenhuma evidência externa, irmão, você não recebeu o Espírito Santo. Há uma evidência externa. Ou profetiza, ou fala em línguas, ou tem visões. São situações que só o Espírito Santo pode fazer.
Você não pode fazer uma visão. Né? Outro dia perguntaram para mim, pai, será que... Foi André, né? Agora eu falei, né? Pai, será que foi visão que eu tive? Falei, faça o seguinte, fica um minuto pensando numa coisa para ver se aparece uma visão na sua cabeça. Não vai aparecer. Você vai ficar tentando imaginar. A visão que Deus dá, aparece uma foto. Quem teve visão sabe o que eu estou falando. O teu olho preteia, tem vários tipos de ter visão, né? Vários tipos de visão. Teu olho preteia como se estivesse numa sala de cinema escura e aparece alguma coisa que Deus quer te mostrar. Ou aparece branco, ou aparece colorido, ou aparece em forma de filme. Né? Tem várias maneiras. Quem sou eu para dizer como Deus faz? Deus pode fazer de várias maneiras. Ele pode fazer uma visão em 3D, você pode entrar na visão. Entendeu? Comigo acontece assim. Então, irmãos, Deus seja louvado pelas visões que Deus dá. Né? O reino de Deus é dinâmico. A igreja de Deus é pentecostal. A igreja de Deus tem que passar pelo Pentecostes. Não confunda pentecostal com o termo que dão alguns determinados tipos de denominações. Não. A igreja de Deus, ela é pentecostal, porque o Senhor Jesus mandou que fosse. Ele falou, vocês vão ficar até ser revestidos do poder. Irmão tradicional, que não acredita em sonho, não acredita em visão, não acredita que Deus fala, que Deus pode falar. Eu conheço irmãos que Deus fala no ouvido. No ouvido. Entendeu? Pessoas íntegras, que jamais mentiriam. Eu conheço pessoas que tiveram sonhos e se cumpriram no dia seguinte. Uma profeta falou para mim um dia que, no caso do meu irmão, aconteceu uma vez, vou contar esse testemunho, o meu irmão ele é operado do olho, ele fez transplante de córnea. E a minha esposa teve um sonho, que ele ia tomar uma bolada no olho, e a córnea ia cair. Ela teve um sonho dado pelo Espírito Santo. O que aconteceu? Ela contou para o meu irmão, contou para minha mãe, e falou, olha, ele vai tomar uma bolada, e o olho dele vai abrir, a córnea vai cair. Nós contamos, a minha mãe escondeu o material de futebol dele, ele foi escondido, catou e foi jogar bola. No primeiro lance ele tomou uma bolada no olho e caiu a córnea. Então, irmãos, se você é tradicional, se você ainda não tem acesso, se você não crê que Deus fala, você crê que Deus falou no Éden, você crê que Deus falou aos juízes, aos reis, você crê que Deus falou ao salmista, você crê que Deus falou aos profetas, você crê que Deus falou aos apóstolos, você crê que Deus falou para os servos dele, e crê que Deus não fala hoje, irmão, você está terrivelmente enganado. Você erra porque não conhece nem a Escritura, nem o poder de Deus. Amém? Amém. Busque a Deus. A palavra de Deus fala. Aquele que... Lucas 11:11, se não me engano. Se você pede para o teu pai um pão, ele não vai dar pedra. Se você pede para o seu pai um ovo, ele não vai dar um escorpião. Se você pede para o seu pai, se você pede para Deus o Espírito Santo, você vai receber o Espírito Santo. Aleluia. Se você está olhando para o lado, ele falando, não tem nenhum pastor que possa orar por mim. Eu vejo o pastor orando na igreja, misericórdia, os líderes têm que se preparar, enchei-vos do Espírito Santo. Amém. Se você vê que o pastor ora, nada acontece, na minha igreja ninguém ora em línguas, irmão, se tranca no quarto. Se tranca no quarto e fala, eu quero o Espírito Santo. Eu quero o batismo do Espírito Santo. Eu quero a promessa do Pai. Eu quero o Consolador que me guie em toda a verdade. Aquele que me faz lembradas das palavras de Jesus. Que nos guia, que nos guarda, nos consola. Estará conosco para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos. Vamos ler então Atos 2. Nós vamos ver depois que as evidências, o Senhor Jesus falou, esses sinais seguirão os que creem, pegarão serpentes, se tomar algo venenoso não fará mal, falarão em novas línguas. Amém? Amém. Atos 2. Então os apóstolos obedeceram ao Senhor Jesus. Eles estavam 3 anos. Para quem acredita que só a preparação na palavra é necessária para o evangelismo, está aqui, irmãos.
3 anos eles aprenderam com o Filho de Deus as Escrituras, diariamente, dia e noite aprendendo, direto com o Senhor Jesus. Não tem seminário que se compare a isso. No entanto, eles não estavam prontos para o evangelismo. Quer falar de Jesus, irmãos? Se preparem na palavra e se preparem no Espírito. Amém. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Glória a Deus. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas dentre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Amém, irmãos? Amém. Então, esse é o poder do qual de quem eles seriam revestidos, né? O Senhor Jesus falou: fiquem em Jerusalém, vocês vão ser revestidos do poder. É o Espírito Santo que veio sobre eles. Amém. E aí eles começaram, aí você vai ver o que eles não conseguiriam fazer no esforço. Logo em seguida, Pedro abre a boca na unção do Espírito Santo e 3.000 pessoas são batizadas num só dia. Amém, irmãos? Você está com pressa para evangelizar, você sente que o teu ministério não está fluindo, irmão, antes de você ir para a rua, vá para o quarto. Vai buscar a Deus, vai se encher de Deus, vai fortalecer a sua vida. Olhe para você mesmo e fala: Senhor, onde está o meu erro, Senhor? Eu me arrependo, no pó e na cinza. Fala para Deus: ser propício a mim, pecador. Olhe para você. Decida amar as pessoas, amar os irmãos. Busque o Espírito Santo, irmãos, para que você consiga, para que você nasça de novo. O texto fala que são 2 fases do nascimento. Você que batizou, irmão, graças a Deus tivemos um batismo esses dias. Você tem que nascer do Espírito. Busque o Espírito Santo. Nós vamos estar orando para que você receba o Espírito Santo. Aleluia. Irmãos, busque. Eu lembro que eu buscava o dom de línguas. Eu queria buscar. Falei: meu Deus, eu estava numa igreja e o pastor falou: Márcio, você vai tomar conta da reunião de oração. Eu falei: eu tenho que orar mais que todo mundo, né? Então eu fui orar. Comecei a orar. Aí comecei a falar em línguas, conforme o Espírito me concedeu que fizesse. Amém. Irmãos, é espiritual, experiência espiritual. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar com a falsa unção. Amém? Amém. Então aqui o apóstolo Pedro, logo depois, vamos ler. Esse texto nós temos que ler inteiro. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz. Estou no 14 aqui. Não, vamos ler um pouco mais para trás. Vamos ler desde o 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém, então eles começaram a falar em línguas. Um olhava para o outro e não entendia o que estava falando. Entendeu? Porque eles eram todos judeus. Os discípulos eram judeus, todos judeus. Porque eles eram primeiro na Judéia, na Samaria, depois até com o fim do mundo. Chamou os judeus. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos. Esses estavam lá por causa da festa de Pentecostes, uma das festas que eles tinham que comparecer. Vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz... Amém, irmãos? Se fez ouvir. Olha a evidência aqui, irmão. Olha a evidência. Se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, várias nações. Cada um escutava na própria língua materna, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Porque eles viam. A evidência foi ouvida e foi vista. Eles viram. Essas pessoas que não tinham conhecimento nenhum do que estava acontecendo, zombaram. Zombaram dizendo que eles estavam embriagados. Por quê?
Porque eles olharam nele, na mente carnal dele, eles imaginaram que estavam embriagados. Por quê? Porque eles estavam fazendo o que pessoas embriagadas fazem. Estavam se abraçando, estavam pulando, estavam gritando, e alguns estavam até caídos no chão. É o que eu imagino, irmão. Como é que você descreveria alguém que está embriagado? Fale para mim. Alguém sentado num banco, falando com palavra difícil? Não é. O culto pentecostal, que é o culto que Deus instituiu. Lembre-se que quem falou do Pentecostes foi o Senhor Jesus. Não fui eu e não foi ninguém. O Senhor Jesus falou, vocês vão ficar e vocês vão ser revestidos de poder. O que aconteceu depois? Eles começaram a agir de uma maneira que ninguém entendia. Irmãos, não imite o modo de agir, mas aceite o modo de agir do Espírito Santo. Amém? Amém. Pelo amor de Deus, não imite. Não imite. Irmão, você que é crente, não imite o jeito. Busque a essência, busque o Espírito Santo. Você vai ser tocado. Você vai, em alguns determinados momentos, você vai cair, você vai rir. Você vai abraçar o seu irmão. Você vai pular, você vai gritar. Isso é evidência externa. Não imite isso, irmão. Busque a essência, busque o Espírito Santo de Deus. E as pessoas vão olhar hoje, muitos vão olhar, zombando e vão dizer, eles estão bêbados. E aquela igreja lá? Aquela igreja parece que eles estão bêbados. Na mente carnal deles, eles vão ver isso. Porque eles vão ver o que foi visto em Atos 2. Um modo de agir que não é comum. Irmão, se a tua igreja, se você na sua igreja, vocês estão muito comuns, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Amém, irmãos? As evidências são visíveis. Amém? Vamos ler agora. E tem mais provas na Bíblia que as evidências são visíveis. Aqui vamos continuar lendo. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu. Ele advertiu aquelas pessoas. Vocês estão pensando uma coisa errada. Advertiu-os nesses termos, varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a hora terceira, 9 da manhã, a hora terceira do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Você vê que existe o derramar e existe a consequência. Vocês existe um texto, não precisa abrir. Números 11. Não é Números 11. É quando Moisés escolhe os 70. Deus estava Moisés estava muito cansado, tinha 600 mil pessoas, homens, para ele tomar conta. E Deus fala para ele, vamos achar o texto? Números 11 mesmo? Ah, tá certo, eu vou confundir aqui. Números 11, vamos abrir Números 11, depois a gente termina aqui, irmãos. Veja o que aconteceu. Números 11... Nós vamos ver um texto onde no Velho Testamento, vocês viram Saul o que aconteceu. Houve uma evidência externa. Ele recebeu o Espírito Santo e profetizou. Nós vamos ver Números 11 e 11. Números 11. Números 11 e 16. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação. A tenda era o tabernáculo, que os levitas montavam e desmontavam para eles poderem andar. Ficava no meio do arraial e as tribos ao redor. Então,
Então Deus falou: então descerei e ali falarei contigo. Tirarei do espírito. Está falando aqui espírito com letra maiúscula. E é em maiúscula mesmo, correto. Embora algumas versões coloquem minúsculas, mais antigas. Por que a gente sabe que é maiúsculo? Porque você vai ler o resto do texto. Tirarei do espírito. Estou no 17. Tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que não a leve sozinho. Aí depois ele começa a falar sobre a questão da carne, que Deus enviou as codornizes para o povo que murmurou. Longe de nós murmurar, né, irmãos? Então, saiu, pois, Moisés e referiu, no 24, saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu numa nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre eles, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Então eles receberam o Espírito Santo e profetizaram, uma evidência externa. As pessoas viram. Inclusive tem até o Eldade e o Medade, que está aqui no versículo seguinte. Vamos ler. Porém no arraial ficaram 2 homens, ou seja, Moisés chamou 70, só foi 68. Os 2 não foram. O Eldade e o Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos. Moisés tinha sido colocado o nome deles lá. Ainda que não saíram à tenda e profetizavam no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizaram no arraial, profetizam no arraial. Como é que eles sabiam que esses 2 estavam profetizando? Porque tem uma evidência externa. O Espírito Santo na Bíblia, quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, há uma evidência externa. No Novo Testamento há uma evidência externa. Irmãos, não se deixe enganar por doutrinas falsas que falam que por você se batizou, você tem o Espírito Santo, irmão. Imediatamente. Não é assim. Nós estamos lendo a Bíblia, irmãos. Está tudo aqui. Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Ou seja, Josué falou: Moisés, proíbe eles de profetizarem. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Por isso que está em maiúsculo. É o seu Espírito, o Espírito de Deus. Então, esses 70 homens receberam da porção do Espírito Santo que estava sobre Moisés, e eles profetizaram. Mais uma vez que tem evidência. Irmão, se não tem evidência, não houve batismo no Espírito Santo. Tem que haver evidência. Vamos ler em Atos 19, se não me engano, deixa eu ver. Esse versículo eu esqueci de anotar. O 19 e o 17, vamos ver. Paulo foi para uma região e achou lá alguns crentes. 19. Atos 19. Atos 19, 1. Paulo foi para uma região e achou alguns crentes. E quando ele viu esses crentes, ele viu que os crentes estavam agindo de uma maneira muito natural. Não tinha nada de sobrenatural na reunião deles. Irmãos, leiam Romanos 13. Você quer saber como tem que ser um culto? Nós vamos ler depois. Romanos 13. Um tem palavra, um tem profecia, outro tem revelação, um tem língua, um tem interpretação. É essa igreja que Deus fundou. É essa igreja que o Senhor Jesus fundou. Uma igreja pentecostal de verdade. Sem fraude nem imitação. Amém? De verdade. Atos 19, 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes. Olha, ele chega, encontra os irmãos lá
e ele resolve fazer uma pergunta. Por quê? O que levou ele a fazer essa pergunta? Ele não viu evidência. Ele não viu dons. Por isso que ele perguntou: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Ou seja, eles creram no Senhor Jesus. Você vai ver que eles foram batizados só no batismo de João. Foi aqui que nasceu a vida dele. Então, eles foram batizados só no batismo de João. Nós vamos ver o que acontece depois. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? O Paulo achou estranho. Como é que pode ter um crente que não tem uma evidência de que recebeu o Espírito Santo? Para vocês verem como era a igreja em Atos. Era uma igreja pentecostal. Eles passaram pelo Pentecostes e permaneceram no Pentecostes. Aí eles responderam no batismo de João, que era o batismo de arrependimento. Vejam bem, alguém pode dizer, mas eles foram batizados no batismo errado. Vejam o que acontece depois. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. E tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Eles foram batizados em o nome do Senhor Jesus, porque eles tinham sido batizados como falava João Batista: eu vos batizo para arrependimento, né? Eu vos batizo com água, ele falava. E o Senhor Jesus não, foi batizado em nome do Senhor Jesus. E ele recebeu imediatamente, depois que saiu da água, o Espírito Santo? Eles receberam? Não. Paulo teve que fazer uma outra coisa a mais, teve que fazer uma outra atitude. Está no 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Mais uma vez, receberam o Espírito Santo, houve evidência. Então, quando ele chegou lá, eles não falavam em línguas e não profetizavam. E Paulo falou: vocês não receberam o Espírito Santo? Então, irmãos, cuidado com as doutrinas falsas. Cuidado com as doutrinas que invertem a ordem, né? Tem doutrina que fala o seguinte, eu não vou mencionar, nem para os irmãos nem procurarem. Não se informem sobre doutrinas ruins. Tem doutrina que fala que primeiro a pessoa é regenerada através do Espírito Santo e depois ela crê. Não é o que diz a Bíblia, nós acabamos de ler. O mundo não pode receber o Espírito Santo. Primeiro você crê, depois você recebe o Espírito Santo. Essa é a ordem. Foi o que aconteceu aqui. Vocês não leram em Atos 19? Eles não eram crentes? Aqui fala, lógico que eram crentes. Veja bem, ó. Achou alguns discípulos. Discípulos de quem? Jesus. E depois foram batizados no nome do Senhor Jesus, nas águas. Também, ainda assim, não receberam o Espírito Santo. Se Paulo fosse embora e não lhes impusesse a mão naquele momento, as mãos, eles não teriam recebido. Ou seja, ele impôs as mãos e aí eles receberam. Como que sabe que eles receberam? Porque eles tanto profetizavam como falavam em línguas. Amém, irmãos? Não se deixe enganar com falsas doutrinas. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, se você ainda não falou em línguas, se você não profetizou, se você não tem visões, se você não ouve de alguma maneira Deus falando com você, se não há uma evidência, nunca houve uma evidência, você tem que ser batizado no Espírito Santo, porque nós lemos a Bíblia. O meu compromisso é com a palavra de Deus. Se você não recebeu o Espírito Santo, se você não foi batizado no Espírito Santo, você ainda não nasceu de novo. Porque você nasceu só da água, você não nasceu no Espírito. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Amém? Glória a Deus. Busca o Espírito Santo. O Senhor Jesus falou: aquele que busca, ele vai achar. Batei e abri-se-vos-á. Busque o Espírito Santo até você ver uma evidência, até você sentir, você ter uma visão, até você ter uma revelação, até você falar em línguas. Amém. Se não há evidência, nós lemos os textos, irmãos. Se não há evidência, não há o batismo no Espírito Santo. Amém? Vamos para Atos 10. Há quem diga que a experiência... Eu já escutei as pessoas falando: não, o termo batismo no Espírito Santo nem existe. É uma invenção dos pentecostais. Veja lá, vamos ver em Atos 10. Atos 10. Depois Atos 11.
Atos 10 é a história de Cornélio. Cornélio, ele era um homem que ele praticava assim a justiça. Ele fazia suas esmolas, fazia suas orações, e um anjo apareceu para ele falando: vá, envia os homens para chamar Pedro, ele vai falar palavras para você ser salvo, através das palavras. Está vendo? Ele tinha boas obras, mas não serviu. Precisou ouvir e aceitar o evangelho. Amém? O homem não é totalmente depravado, não. O homem faz coisas boas, irmãos. O homem faz coisas boas, mas não são suficientes para a salvação. Nunca serão. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, ele enviou pessoas para chamar Pedro, e Pedro pregou o evangelho. Começou a pregar o evangelho para eles. Então vamos ler aqui do... Pedro chegou, porque Pedro não ia se assentar com um gentil, e houve aquela visão em que ele... A visão em que ele viu um vaso, e Deus, o Espírito Santo, falou para ele que ele não devia considerar impuro aquilo que Deus purificou, né? Ele foi enviado por gentios e pregou o evangelho. E depois de ter pregado o evangelho, vamos ler aqui no... Vamos começar no 34. Pedro chegou e começou a falar, porque Deus tinha falado para ele, o Espírito Santo tinha falado para ele: vai com esses homens e não duvide, né? E ele foi. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. Nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome todo aquele que nele crê recebe a remissão dos pecados. Amém? Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Amém, irmãos? Amém. E aí Pedro fala: então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes que, assim como nós... A mesma experiência de Atos 2 se repetindo, irmãos. E se repete sempre na igreja. Se repete nos cultos e quer se repetir na vida de você, se você ainda não passou por isso. Assim como nós, receberam o Espírito Santo e ordenou que fossem batizados nas águas. Então vamos para o 11. Quando o apóstolo Pedro ele começa a dar o relatório, porque os da circuncisão, que eram os judeus que não queriam se misturar, eles queriam saber o que aconteceu. Você foi lá e falou com os gentios? Ele começa a contar a experiência. Ele está dando um relato. Em Atos 11 ele está dando um relato. Quando, porém, comecei a falar, no 15, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Pedro estava no cenáculo e passou por Atos 2. A experiência que ele viu em Atos 10 foi a mesma, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Aqui, irmão, se você não conhecia, tá, Atos 11:16. É o batismo no Espírito Santo que as pessoas têm que buscar. Batismo nas águas
e o batismo no Espírito Santo. Então, irmãos, se santifique, jejue, busque a Deus, faça como eles fizeram. Se não tem alguém que tem esse dom e ora por você, se você olha para o seu pastor, irmãos, eu falo com temor e tremor. Se você olha para o seu líder e não vê nada, não vê neles frutos dignos de um homem crente, eu tenho que falar isso, pastor. Não peça para ele orar por você. Vai para o seu quarto e clama: Senhor, não tem quem impõe a mão em mim. Impõe o Senhor as suas mãos em mim, me batiza com o Espírito Santo. Amém? Se você tem um homem santo, um homem que toma conta da sua vida, que o homem que busca, que se consagra e tem o dom. Porque tem homem santo que não tem o dom. Nós vimos, Filipe teve que chamar Pedro e João. Não estou pedindo para você julgar o seu pastor. Se ele orou por você, você não recebeu o Espírito Santo, vai buscar sozinho, irmão. Até você ter o dom, até vir o dom de línguas, o dom de visão, e você vai se enchendo. Porque nós temos que nos encher do Espírito Santo. Em Atos 4, não precisa abrir, você vê que eles foram cheios novamente do Espírito Santo. Tremeu o lugar. Eles falaram: Senhor, estenda a tua mão, faz milagre e maravilha. Tremeu o lugar e foi cheio do Espírito Santo. A igreja, ela é cheia. A igreja que Deus quer, ela é cheia constantemente pelo Espírito Santo. Constantemente. Num culto é cheio, no outro é cheio de novo. E depois é cheio de novo. Nós temos que nos encher. Lembre das 10 virgens, nós temos que nos encher para o que está por vir. Amém, irmãos? Busque o batismo no Espírito Santo. Busque o batismo no Espírito Santo. E se você já tem o Espírito Santo, irmão, que você já foi batizado, já orou em línguas, já teve visões, se encha do Espírito Santo. Eu vou dar algumas recomendações para vocês, não precisa abrir os textos. Não vos embriagueis com vinho. Olha aqui novamente a figura de alguém embriagado. Por que vocês acham que eles estão falando isso? Por que você acha que ele falou isso? Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Não seja como aquele que se abraça, beija e pula através do vinho, do mosto. Não seja desse. Seja como aquele que abraça, pula e cai no chão através do Espírito Santo. Não imite o que você vê. Busque a Deus, que isso vai acontecer. Outra recomendação para quem já foi batizado no Espírito Santo, Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo. Como que você faz isso? Sendo carnal, desobedecendo a Deus. Como que alguém que diz, como que alguém que tem o Espírito Santo vê uma coisa imoral? Isso vai, Deus ele não vai depositar mais em você, irmão. Você está, misericórdia, você está forçando o Espírito Santo a ver isso. Irmão, chega. Acabou, irmão. Chega de carnalidade. Seja do Espírito Santo, seja de Deus. Amém. Buscai as coisas lá do alto. O joio e o trigo estão sendo separados. Deus está separando o joio do trigo, irmãos. Um dia perguntaram para mim: será que eu não sou joio? Quem é joio? É simples saber. São os escândalos. Aqueles que praticam a imoralidade. Esse é o joio. Irmão, seja contado entre o trigo, irmão. Seja contado entre aqueles que valorizam as coisas de Deus. Se os seus olhos forem trevas, todo o seu corpo será treva. Como que a luz do Espírito Santo vai estar em você, irmão? De tanto pecar, você vai acabar se endurecendo. E você vai ser como o profano Esaú. Sem mais salvação. O Espírito Santo vai se retirar de você. Amém, irmãos? Que isso não aconteça. Se você está em pecado, peça perdão para Jesus. O sangue de Jesus te perdoa de todo pecado. Amém. Irmão, se você ainda está arrependido, tem chance, irmão. Amém. Se você não está arrependido, nós vamos orar por você, irmão. Mas não deixe chegar nesse momento. Se você está arrependido, pastor, fui para casa, o culto estava tão bom. Aí eu comecei a rodar para cima. A hora que fui ver, eu cliquei e caí no inferno, pastor. Está arrependido, irmão? Ore a Deus. Peça a Deus. O Espírito Santo ainda está insistindo dentro de você, irmão. Não se desespere. Não deixe o diabo te deixar triste. Ele é a teu favor. Como Samuel falou para o povo falou: Samuel, pecamos contra ti. Porque quando Samuel falou para o povo: vocês pediram um rei, vocês pecaram. Agora está na hora de ceifar o trigo, né? Vai chover, vai cair raio, vocês vão ver só. Eles começaram já a ter o prejuízo. Não conseguiram colher o trigo. Samuel, ore por nós pecamos, Samuel. E agora? Samuel fala: não se desespere.
Vocês fizeram coisas erradas, mas não deixe de seguir o Senhor. Amém. Você, irmão, que está fazendo coisa errada, você não precisa terminar essa corrida do mal. Pare agora e busque o Senhor. Amém. Ele vai ser propício a você. Amém. Porque Ele tem prazer na misericórdia. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus quer uma igreja gloriosa, santa, vestida com vestes puras. Porque em Apocalipse fala, essa é a noiva, a si mesma se ataviou. Irmão, busque a palavra de Deus, busque a oração. Irmão, vai no monte. Quantas vezes a gente morria de ir no monte, né, pastor? A gente ia muito no monte. Tem alguns montes que era para baixo, né? Descia para ir no monte. Né? Pastor Nilson, às vezes, ele falava, né? Vamos descer no monte agora, irmão. Abraço, pastor Nilson, se ele escutar. Em nome de Deus. Aí, vamos descer no monte. A gente ia no monte o tempo todo. Né? Por quê? A gente queria buscar a Deus, né? Tinha monte que era para baixo, por isso que ele falava, né? Pastor Nilson é uma benção. Então, irmãos, faça coisas que alegram a Deus. Vamos buscar a Deus, vamos buscar as coisas dele. Ó, não entristeçais o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5,19, não apagueis o Espírito. Meu Deus do céu. Se isso não dá temor para você, irmão, crente, batizado no Espírito Santo, eu não sei mais o que pode dar. Não apagueis o Espírito. Quer dizer que eu tenho esse poder? Eu consigo apagar o Espírito em mim? Porque você está falando assim, ó. Você fala assim, não pule do prédio. Quer dizer que você consegue pular, misericórdia. Né? Não coma frango com osso, que você vai engasgar. Quer dizer que você consegue comer. Está dizendo aqui, não apagueis o Espírito. Nós temos esse poder, misericórdia. Através de maledicência. Não se esqueça da maledicência, irmãos. Ele está lá no meio dos que não serão aprovados. Impureza, adultério, o olho ruim. Irmãos, se você ainda não lembra, o caminho é estreito. É estreito mesmo. A porta é estreita e apertado o caminho que conduz à salvação. E são poucos os que se acertam com ela. No nome de Jesus nós vamos nos acertar. Vamos nos encher do Espírito Santo. Amém? E agora eu quero falar para aqueles que já receberam o batismo no Espírito Santo. Tiago 4, essa nós vamos abrir. Tiago 4, 4 e 5. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, a primeira vez que eu tive uma visão, quando uma pastora orou por mim, eu caí na unção. Eu fui numa igreja, eu estava numa igreja tradicional. Aí eu fui nessa igreja e uma pastora veio orar por mim, uma mulher santa de Deus. E ela veio orar por mim. Eu falei, não, eu não vou cair. Eu não vou cair. Eu não vim aqui para cair. Fui grosseiro com ela. Ela começou a orar por mim e eu bambiei, pastor. Aí eu falei, agora eu vou fazer força. Porque eu tinha sido campeão de Kung Fu, lutei judô, entendeu? Coisas do passado. Estou querendo dizer que eu era forte e consegui me manter de pé. Pastor nenhum ia me derrubar. Eu fiz toda a força do mundo. E falei, essa mulher não me derruba. Entendeu? Eu lutei judô um tempão, ninguém me derruba. Uma mulher de 50 quilos me derruba? Nem pensar. Eu estava lá, naquela época, já com 120, né? Hoje eu estou com um pouco mais. Aí, ela falou, essa mulher não vai me derrubar. Já mandou um cara atrás de mim, para me segurar. Irmãos, existe o falso, existe a imitação, mas existe o real, viu? Existe o real. Não deixa a realidade sumir da sua mente, porque tem muita gente fingindo, empurrando sua cabeça, né? Empurra e faz. Existe o real, irmãos. Existe o real. E ela começou a orar por mim, aí eu bambiei, pastor. Aí ela começou a cantar em línguas, pastora Clotilde. A bênção de Deus. Aí eu desabei, irmão, caí no chão, eu não senti o chão. Minha esposa estava lá, viu que não tinha ninguém me segurando. Não senti o chão. Eu chorava, eu falava, Espírito Santo, é verdade, é verdade, é verdade. Eu tinha sido tão condicionado para dizer que a gente fala e Deus nunca responde. Que eu consigo pintar um quadro, mas Deus não consegue fazer uma visão. A gente é treinado, né, no tradicionalismo, pastor, dia após dia. Eles não falam de uma hora, né? Tira um sarrinho ali, faz uma coisinha ali e vão treinando a sua mente a não acreditar no sobrenatural. Irmãos, a igreja de Deus anda no sobrenatural. Amém. Glória a Deus. Aí a partir daquele momento eu fui transformado. Deus me fez um novo homem. Eu nunca mais pequei? É lógico que a gente peca. O apóstolo João fala, 1 João 2,1,
Irmãos, se dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos, a sua verdade não está em nós. Mas se confessarmos, né, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Temos advogado diante do Pai se a gente pecar. Nós pecamos, irmãos. Mas a gente não pode se desviar impiamente do nosso Deus. Amém? Então, Tiago 4:4. Irmão, se você se sente abençoado por essa palavra, como disse o pastor, você compartilhe. A gente não é por mim não, irmão. Entendeu? Eu sou pecador, mas eu gostaria de ter escutado essa palavra, André. Antes, muito antes da minha vida. Como eu gostaria. Perdi muito tempo acreditando em falsas doutrinas que falavam que Deus não age mais, que Deus não fala, Quantas vezes Deus não deu profecias para mim, através de mim, ou para mim, através de outra pessoa, que ninguém mais no mundo sabia. Uma vez eu estava com a minha esposa, ela falou, Márcio, eu falei, tô indo lá eu tô indo na igreja, eu falei para ela ficou com as crianças, né? Aí ela foi lá, falou, Márcio, traga uma palavra para mim, de Deus. Eu falei, vou trazer. Né? Aí eu fui lá, falei na fé, né? Aí eu orei, me envolvi com Deus, senti a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Aí eu fui falar, Senhor, a Andréia, antes de terminar a Andréia, veio no meu coração, escreveu aqui, ó, no meu coração, viva, só isso, palavra viva. Eu falei, mas o que será que significa isso? Viva feliz ou viva para Deus? Deixa eu colocar alguma coisa aqui para ficar mais completa essa palavra, né? Ainda bem que eu não pus. Se o profeta recebe profecia, se o sonhador recebe o sonho, conte como foi, não aumente, não diminui e não inventa nada. Voltei para casa e falei, Deus falou uma palavra para você, falou viva. Aí ela começou a chorar e me disse, depois que você saiu eu estava orando, e era a época do H1N1, falou, Senhor, eu tenho que passar álcool gel, Senhor, eu tenho que me afastar das pessoas, Senhor, eu quero viver, Senhor, me deixa viver. Ela orou assim para Deus. E eu voltei e falei, viva, a palavra de Deus para você é viva. Se tem algum matemático aqui ouvindo, faça as contas, quais são as chances disso acontecer. Qualquer matemático se converte com essa. Amém? Então Deus fala com a sua igreja através dos dons proféticos. Amém? Amém? Então eu falei Tiago 4, né? Vamos terminar agora com essa palavra. Tome uma decisão, irmãos. Se você não é batizado no Espírito Santo, busque até alguma evidência acontecer. Acredite, vai acontecer. Se você é crente, se você quer amar, o Senhor Jesus falou, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, eu me manifestarei a ele. Viremos e faremos nele morada. Nós não recebemos o Espírito Santo pelas obras da lei, mas nós temos que ter amor pelas coisas de Deus. Amém. E isso sempre teremos que ter, mesmo no período da graça. Amém? Busque com temor, tremor, que Deus vai te tocar, irmão. Você vai ser batizado no Espírito Santo. Tiago 4. Começado 2. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais. Está falando de uma igreja carnal. E nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Ó, igreja carnal. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis. Porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Amém? Então Deus, o Espírito Santo tem ciúme. Você tem que ser só dele, irmão. Você tem que ser de Deus. Amém. Não coloque no seu horários para ser de Deus e horário para ser do mundo. Deus vai ver que você é do mundo. Porque naquele período você é amigo do mundo. E aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Agora sim, o último texto. 1 Coríntios 3,17. Não se desespere, Deus te ama. Amém. Deus quer te ajudar. Mostre para Deus através de contrição. Chegue para Deus, ser propício a mim, Senhor. Eu estou vivendo a vida carnal. Eu estou vivendo longe do Teu Espírito. Derrama sobre mim o Teu batismo no Espírito Santo. Eu quero ser mudado em novo homem.
Como foi falado com Saul, você vai ser mudado em novo homem. Deus vai te mudar. Você está com dificuldade numa área, Senhor, não consigo. Pastor, não tem jeito, aquilo sempre cai no mesmo. Nem o pastor falou. Tem pessoas que falam, o mundo é maior, o mundo venceu, não tem jeito. Não consigo, pastor. Eu caio. Talvez essa pessoa nunca tenha sido batizada no Espírito Santo. Amém? Deus vai transformar você num novo homem. Amém. E você tem que manter esse novo homem vivo. Amém. Não seja como Saul, o profano. Misericórdia. 1 Coríntios 3. 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, aqui, irmãos, usar a palavra errada. Não é destruir. Você vai no grego. É profanar. Se alguém profanar o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Amém, irmãos? Amém. Nós carregamos dentro desse vaso de barro um tesouro perfeito que é o Espírito Santo. Aqueles que já foram batizados no Espírito Santo. Não profane isso. Não profane. Entendeu? O casal de namorado que está começando a namorar, ou que está namorando faz tempo, não faça isso, irmão. Não profane o templo de Deus através da impureza. Entendeu? O irmão que vê coisas ruins na internet, na televisão, não profane. Por quê? Porque senão Deus vai te destruir. Vocês não leram? Se alguém profanar o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Irmãos, é para desenvolver a salvação com temor e tremor. Amém, irmãos? Está arrependido? Corre aos pés do Senhor. Corre aos pés do Senhor, é urgente, o assunto é urgente. Corre aos pés do Senhor e que Ele te encha com o Espírito Santo e nunca mais você se esvazie do Espírito Santo, que nunca mais você apague o Espírito Santo e que nunca mais você profane o templo do Espírito Santo, que somos nós, nosso corpo. O corpo é para o Senhor para o corpo. O corpo não é para a prostituição. No nome do Senhor Jesus, seja cheio do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, pastor. Essa é a mensagem. Então vamos orar, irmãos. Se você ainda não sentiu uma evidência, eu oro, mas ainda não orei em línguas. Se eu nunca tive uma visão, nunca tive uma revelação, aquela palavra de Joel não se cumpriu em mim. Irmão, se humilha, vai buscar a Deus. Amém. Passe horas no seu quarto, não estou falando de minutos não, irmão. Passe horas no seu quarto, prova para Deus que você o quer. Prova para Deus que Ele é relevante na sua vida. Que Ele é tudo o que você quer. Aquele que me ama de todo o coração. É o primeiro mandamento. Amai a Deus com toda a vossa força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. Vai buscar a Deus. Vai, Senhor, eu quero ser batizado no Teu Santo Espírito. Vai buscando. Algo sobrenatural vai ocorrer. Algo sobrenatural vai ocorrer. Não imite a manifestação dos irmãos. Em Atos 2 eles não tinham quem imitar. Eles ficaram orando até algo acontecer. Amém. Faça isso. Ore a Deus até algo acontecer, irmãos. Se você já foi batizado no Espírito Santo e você sente que você está mal, Senhor, peça perdão para Jesus. E que Ele te encha novamente com a misericórdia que só Ele tem. Através do sangue de Jesus você vai ficar perfeitamente puro na frente do Espírito Santo. Ninguém vai te acusar. Mas se humilhe, se converta. Veja onde você caiu e volta às práticas das primeiras obras. No nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te amamos. A Tua palavra é verdade, Senhor. Santifica o Teu povo na Tua palavra, Senhor. Senhor, obrigado pela promessa que o Senhor nos deu, Senhor. Não nos deixou órfãos. O Senhor enviou o Seu melhor, Senhor. O Senhor enviou o Teu Espírito, o Teu amigo, que pairava sobre a face das águas e falou para ver luz. Ó Deus maravilhoso, o Senhor nos deu o maior dos presentes. O Senhor nos deu o Seu Filho, o Senhor nos deu o Seu Espírito, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor,
Porque não há como medir a sua bondade para com a tua igreja, Senhor. Não dá para medir a bondade do Senhor. A tua bondade se eleva mais do que os céus, ó Deus. Senhor, fortalece aqueles fracos, Senhor. Os abatidos, Senhor, no nome de Jesus. Que a tua palavra, Senhor, ela frutifique, Senhor, nesses corações, Senhor, a ponto de haver atitudes, ó Deus. Atitude de busca do teu Santo Espírito, Senhor. Atitude de busca de ser cheio e renovado, Senhor. Senhor, aquele que não foi ainda, Senhor, transforma, Senhor, aqueles que buscam, através do ministério também dos pastores, daqueles que têm a unção e o dom, ó Deus, dos homens íntegros, ó Deus, que têm o dom de impor as mãos e sobre quem impõe, recebem o Espírito Santo. Coloque nesses pastores, Senhor, essa visão, ó Deus, de que a igreja sem o Espírito Santo não é nascida de novo. Nós temos que nascer da água e do Espírito, Senhor, porque senão não entraremos no reino dos céus, Senhor. Senhor, querido, Espírito Santo querido, Senhor, nos perdoa, Senhor, de todas as vezes, ó Deus, que nós fomos, te entristecemos, Senhor, e te apagamos um pouco. Nós queremos que o Senhor seja o nosso companheiro, Senhor, e queremos que o Senhor tenha morada permanente para sempre em nós, ó Deus. E nós sejamos, Senhor, um lugar aprazível para o Senhor. Te pedimos isso pela misericórdia que há no sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado e nos faz alvos mais do que a neve. Obrigado, Senhor Jesus, porque sem Ti nada podemos fazer. E que o Senhor não fizesse essa obra, Senhor, nós estaríamos perdidos, Senhor. Porque não há em nós bem nenhum, como diz o apóstolo Paulo, Senhor. O mal habita em nós, mas o Senhor, através do Espírito Santo, Senhor, o Senhor vai fazer que com o pendor do Espírito a gente mortifique as obras da carne e assim viveremos para sempre com o Senhor, no nome de Jesus.